Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 27, nós celebramos a memória de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A Virgem Maria, durante todos os séculos da Igreja, ela recebeu uma infinidade de títulos. Nós chamamos ela de Nossa Senhora Mãe dos Homens, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Salete, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças. Todos os títulos é da mesma mulher, a Mãe de Jesus, que é a Mãe de Deus, porque Jesus é Deus, logo ela é a Mãe de Deus. Mas esse título, ele está ligado a uma tradição que a gente não sabe exatamente a origem. Na verdade, o que conhecemos são pedaços da história. Quando São Lucas escreveu o seu evangelho, conta a tradição que ele era também pintor. E ele pintou um quadro da Virgem Maria, que é mais ou menos esse daqui que eu estou vestido aqui, no meu escapulário. Um quadro da Virgem Maria. E esse quadro, ele foi milagrosamente guardado durante muito tempo. Depois, lá pelo final do século XV, XVI, ele se perdeu completamente, o quadro de São Lucas, e fizeram uma cópia deste quadro de São Lucas, que é o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Esse quadro ficava na Grécia, numa igreja na Grécia. Foi roubado por um mercador que tentou levar o quadro para Roma para ser comercializado, para vender, para ganhar dinheiro com o quadro. Durante a travessia do mar, o navio entra em grande tormenta, tempestade, e ele pede o socorro de Nossa Senhora, e Nossa Senhora acalma a tempestade. Ele consegue chegar na Itália, onde ele queria vender o quadro. Por causa desse milagre, ele ficou bastante comovido com aquilo, decidiu não mais vender o quadro. Mas aí caiu bastante doente e deu o quadro para um amigo, para que o amigo levasse até uma igreja e entregasse o quadro em uma igreja. E o amigo levou o quadro para casa. A mulher dele gostou tanto do quadro que ela disse que não ia devolver. Ficou escondendo o quadro na casa dela durante um tempo. Até que o marido morreu. Nossa Senhora apareceu à filha dela de 6 anos de idade, dizendo para ela que tinha que entregar o quadro numa igreja. Aconteceram alguns milagres na casa dela, no quadro, uma série de coisas, de fatos, E ela então decidiu contar a história. E no ano de 1499, então, ela devolveu o quadro. Fizeram uma procissão solene saindo da Basílica de São João de Latrão, lá em Roma, para levar o quadro até uma igreja que fica na metade da avenida que liga São João de Latrão à Basílica de Santa Maria Maior, uma igreja chamada São Mateus, e ali foi colocado o quadro e ele ficou até nos dias de hoje, está ali. Uma época a igreja foi destruída, o quadro ficou guardado durante 30 anos, depois foi reencontrado e, enfim, até hoje está lá o quadro milagroso de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Além dos vários símbolos, que não dá para a gente explicar aqui, que significa o ícone, o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas tem um sentido profundo que o quadro nos traz. Maria é a porta da misericórdia. Maria é a porta da nossa segurança. Ela é aquela que Deus instituiu como a arca da aliança e também a porta do paraíso. É através do olhar misericordioso de Maria, dos cuidados dela, que com segurança nós chegamos até Jesus. Jesus precisava fazer isso? Não, mas ele quis fazer. Assim como Deus não precisava fazer o seu filho se encarnar, nascer do ventre de uma mulher, não precisava fazer Jesus morrer na cruz por nós, mas pelo mistério do coração amoroso de Deus, ele quis fazer tudo isso. A gente vai entender tudo isso lá no céu, mas ele quis fazer. Então Deus colocou na Virgem Maria toda a sua graça,
Quando o anjo Gabriel aparece a ela, diz: Ave cheia de graça, ave cheia de todas as bênçãos de Deus, aquela que dispensa todas as bênçãos e graças de Deus. Assim como Jesus recorria à Virgem e era consolado por ela, o quadro diz exatamente isso. Maria que protege o filho, que cuida do filho, que socorre o filho quando ele olha para os elementos da paixão que os anjos trazem, a cruz e também a esponja de vinagre, o momento cruel de Cristo, ele ainda criança nos braços dela. Assim como ela socorreu a ele, ele também quer que nós sejamos socorridos por Maria. Peçamos à Virgem Mãe de Deus que ela nos ensine o caminho do céu. O evangelho de hoje, providencialmente, é o mesmo de ontem, só que ontem domingo foi São Lucas que disse, hoje é São Mateus que diz. Pessoas se ofereciam para seguir a Cristo. Ele dizia: eu não tenho nada para te oferecer. Jesus ainda diz: deixe que os mortos enterrem seus mortos e me siga. Maria não tinha essas preocupações. Ela não se preocupava se Deus tinha ou não alguma coisa para lhe oferecer. Era ela que se oferecia como sacrifício de amor a Deus. Maria não tinha preocupação se ela ia enterrar os mortos ou não, porque ela sabia onde era a fonte de toda a vida. Era Deus, era o Pai. Então hoje recorramos a ela e imploremos que ela, diante de todas as necessidades, seja elas quais forem em nossas vidas, ela lance o seu olhar misericordioso e nos ajude a confiar. O que o quadro tem também por intenção é fazer com que os nossos corações confiem em Deus. Porque apesar da cruz e do sofrimento que o seu filho teve que passar, e ela também teve que passar, assistindo o espetáculo da cruz, apesar de tudo isso, apesar de toda a dor, de toda a cruz, Deus é bom. E é isso que Maria nos diz. Que a Virgem Maria interceda por nós.